Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Graças a Deus. Bem-vindos também os nossos irmãos que nos assistem através do Facebook, ao vivo, ou alguém que vai assistir depois. O nosso boa noite e a certeza de que vamos estar aqui sobre a proteção do nosso mestre, amigo e irmão maior, Jesus de Nazaré. Esse amigo, esse irmão que é capaz de nos aceitar como somos, com nossos defeitos, com nossos acertos e erros, e nos ama igualmente e amorosamente. É a esse irmão querido, que cuida de todos nós, que nós vamos elevar o nosso pensamento a Ele, intercedendo por todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Intercedendo a Ele pela nossa família, entregando a Jesus a nossa família e as suas necessidades. Intercedendo a Ele por as famílias que aqui não puderam vir e por aquelas que nem sabem que nós estamos reunidos em Seu nome, Jesus. Que possamos também interceder a Jesus pelas dores do lado da vida e dos quatro cantos do mundo. Que possamos interceder a Jesus pelas nossas crianças que se encontram órfãs de pais vivos e pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. Intercedamos a Jesus e a sua misericórdia infinita pelos vovós e vovós que habitam o Leão, que habitam o lar do ancião evangélico, que habitam o Jubilo Barreto, que habitam o lar São Vicente de Paulo em Ceará-Mirim, e aonde houver um vovô, uma vovó, um sofrimento que a gente possa trazer para o nosso coração. Intercedamos a Jesus, e agora mais que nunca, pelas cidades sede dos Jogos da Copa do Mundo. Eu comentava antes com o nosso querido Bertan, que no mês de março, o irmão Bezerra de Menezes, conversando com o nosso querido irmão Amadeu, ele dava a informação de que deveríamos nos reunir em preces pelas cidades sede. E aí hoje eu recebo de um amigo de São Paulo uma mensagem do Espírito de José do Patrocínio. Eu vou disponibilizar no meu Facebook e depois no Facebook do grupo de oração Irmã Meilei, para vocês verem. E aí a gente vê, meu querido irmão Jaime, como a espiritualidade anda juntinho no amor. Porque foi a mesma, muito parecido com o que o irmão Bezerra de Menezes disse a Amadeu aqui na nossa casa. Então assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu confio muito na espiritualidade. Mas quando a gente ouve uma coisa que a gente ouviu aqui e alguém que nem nos conhece também fala da mesma coisa, eu acho que nos deixa feliz, não é? Apesar de que eu, Ilma, tenho uma confiança imensa em irmão Bezerra de Menezes, não é? Pela humildade desse Espírito, pela misericórdia dele para conosco, pelo amor dele para conosco, que nem precisava mais estar vindo aqui à Terra, né? E que tão amorosamente, como ele mesmo disse, ele responde quando Celina dá aquele recado. Não sei se vocês conhecem essa história, quando o Espírito de Celina diz para ele que ele não precisa mais vir, não é, a Terra, esse planeta, porque obviamente que eles baixam ter o vibratório para chegar até aqui. E aí irmão Bezerra dá uma resposta linda. Ele diz que enquanto houver uma dor na terra do Cruzeiro do Sul, ele quer vir. Você conhece, né, Netão, essa história? Gente, isso é lindo. Isso prova o amor que a espiritualidade tem por nós. E como nós precisamos estar atentos às orientações da espiritualidade. Obviamente, quando eu estou falando da espiritualidade, são os espíritos de amor. Não é aqueles espíritos que jogam para brigar com o outro, essas coisas. Esses espíritos a gente nem lembra. Mas o espírito de amor, o espírito benfeitor, o espírito que vem trazer a mensagem do Consolador prometido, não é? Então esses a gente ouve e a gente tem que passar para frente as suas orientações. Então a orientação da espiritualidade é que a gente ore pelas cidades sede. É claro que a gente vai fazer isso, já estamos fazendo.
durante a Copa eu mesma vou ficar. Quem quiser vir orar comigo, pode vir, a casa está de portas abertas. Nós não vamos fazer reunião pública, mas eu vou estar em oração sim, porque a gente tem, quando recebe uma orientação dessa, a gente tem que cumprir, não é? Então, continuando, a gente intercede a Jesus pela nossa reunião da noite de hoje, pelo nosso querido amigo irmão Nertan, que tão amorosamente, não é, prepara essa palestra para nós, que tem esse tema, a dor e o sofrimento. Obviamente que é a luz da doutrina dos Espíritos, né? E a gente vai ouvir amorosamente isso que o Nertan vai transmitir para nós. A gente fica pensando, mas aí dor e sofrimento, isso, sobre a dor, a gente precisa ver, porque o sofrimento e a dor não é tão doloroso como a gente imagina, né, Nertan? O sofrimento, acreditem, ele tem um propósito. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu não aprendi, eu só aprendi com os sofrimentos, interessante, não é? Eu só aprendi com as quedas, com os sofrimentos. Tenho certeza que hoje eu sou uma outra pessoa. Não sei se já sou melhor, mas pelo menos eu tento. Aprendi com as dores, com os sofrimentos, né? A gente aprende. E é lógico que ainda na minha juventude eu não entendia muito as dores. Eu lembro quando minha segunda filha nasceu, eu já era espírita, eu nunca consegui ser outra coisa, e eu lembro que eu fiquei muito triste com Jesus, né? Naquela época eu era muito criança, eu era uma menina ainda. E aí eu não fiquei muito satisfeita com Jesus, mas aí depois eu vi como Jesus foi misericordioso. Eu já era espírita, mas não era, eu estava espírita e nem estava assim, eu ia à reunião, se desse para ir. Meu marido já era bem espiritualizado. Loreto já era muito espiritualizado, todos que o conhecem sabem disso. Então ele tinha idade de ser meu pai, tinha todo um conhecimento espiritual, né? E me ajudou muito, ele foi meu maior professor. E ele disse, minha filha, tenha calma e tal. Então assim, ele teve muita paciência para comigo. Por 2 vezes eu deixei de ser espírita. Uma vez por ser evangélica, outra vez por ser messiânica. Exatamente porque eu ficava julgando o comportamento das pessoas. E isso significa que eu ainda não tinha entendido a mensagem da doutrina dos Espíritos, que não diz que somos perfeitos, né? Mostra que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos. Até diz que o bom espírita não é aquele que tem tanto tempo, que leu tantos livros, mas é aquele que se esforça para vencer suas más inclinações. Eu ainda estava tentando vencer minhas más inclinações. Ainda estou, não é? Mas hoje melhor do que há 30 anos atrás, obviamente, com certeza. E eu passei por essa dor, eu passei por esse sofrimento. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu já posso dizer para vocês que a dor, bendito sofrimento. Graças a Deus as decepções, benditas decepções. Bendito seja os inimigos, que a gente até acha que não, mas eles são nossos verdadeiros professores. Porque os nossos amigos têm a dizer que somos maravilhosos, que somos muito bons. E eles não, eles têm coragem de dizer o que somos e muito mais. Então, tá certo? Então a gente vai entender essa dor e esse sofrimento. Desejo a todos uma boa reunião. Eu vou passar para o Nertan, que hoje quem canta a oração de Francisco de Assis é ele. Obrigado, Nertan. Obrigado, boa noite a todos que estão aqui. É um prazer estar de volta a casa. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook também, o nosso abraço e a nossa gratidão ao Wilma e a todos que fazem parte do grupo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro,
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, ser consolado, todos, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, então, isso é uma prece, né, que nos conclama uma reflexão muito profunda sobre as nossas vidas, sobre o que é que a gente quer fazer nela. Francisco de Assis, em sua sabedoria, né, ele sintetiza na oração da gratidão, que passa com o tempo pela sua utilização, ele transforma essa oração na chamada oração de São Francisco. Mas é uma oração que já existia anteriormente, e ele traz isso, se reveste dessa capacidade de compreender, se fazer entender, buscar na concepção humana o entendimento daquilo que é mais sagrado. E Francisco de Assis para nós é um exemplo a ser seguido. Mas hoje nós trouxemos essa temática, Wilma, que é bastante interessante. Você falar sobre a dor, buscar o entendimento sobre o sofrimento não é fácil. Porque os aspectos da dor, os aspectos que nos trazem ao entendimento do que é o sofrer, o que é o mal sofrer, o que é o bem sofrer, faz com que a gente busque adentrar o nosso entendimento maior de quem nós somos, o que fazemos e por que estamos aqui na Terra encarnados. Vai dessa compreensão. Vamos um pouquinho aqui à frente. Nós vamos dizer, o que é a dor? Pegamos uma definição aí do Wikipédia, uma coisa comum mesmo, que todos têm acesso na internet, para a gente começar a esboçar o entendimento sobre isso. Dor é uma sensação, o que, gente? Desagradável, que varia desde desconforto leve a excruciante, associada a um processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos que se expressa através de uma reação orgânica ou emocional. Então a dor ela tem um fundo orgânico, biológico, e ela tem um fundo emocional, psicológico também. É interessante a gente olhar sobre esses aspectos. Sofrimento. O que vem a ser o sofrimento? O sofrimento é qualquer experiência aversiva e sua emoção negativa correspondente. Ele é geralmente associado com dor e infelicidade. Mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversivo. Antônimo inclui felicidade ou prazer. Ou seja, sofrimento, ela tem em contraposição o quê? O prazer, a satisfação e a felicidade. Mas, já diziam sábios, a felicidade não é deste mundo. Por que a felicidade não é deste mundo? A felicidade plena. Mas nós temos
momentos de felicidade, e a conjunção desses momentos é que irá nos fortalecer nessa caminhada evolutiva. E a gente tem que buscar isso, entender isso e compreender veementemente a necessidade do sofrer, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Olha, o sofrimento como uma constante na humanidade atual. Todos os seres que habitam a Terra sofrem, invariavelmente. Todos nós, em um determinado momento da nossa existência carnal, passando aqui por outras tribulações, através do processo da reencarnação, nós, em algum momento de nossas vidas, porque a vida do Espírito ela é única, nós somos únicos, espíritos criados simples e ignorantes, e passamos por diversas vivências, que são os acúmulos das experiências vividas através das reencarnações. Mas a vida do Espírito, ele é criado simples e ignorante, até chegar à condição divina, né? Dentre os animais, primeiros seres que têm uma percepção mais acurada, que lutam ardentemente pela vida. Então o sofrimento também se dá nessa esfera desses seres, através do seu princípio espiritual. Os animais sofrem. Se é um bicho, o bicho não sofre, sofre. Bicho sente dor, bicho tem sentimentos. Se você fizer carinho no animal, eu vi uma reportagem, ou foi ontem à noite, no jornal, ou foi agora pela manhã, de uma patrulha da Rodoviária Federal que foi acionada através do telefone para socorrer uma cachorrinha pitbull que estava agonizando na beira da estrada. Não sei se vocês chegaram a ver. E o interessante é que ela chegou assustada, a veterinária disse que chegou muito assustada, com medo, a reação realmente de querer reagir, mas ela percebeu que ali ela estava sendo bem acolhida. E é uma cachorra extremamente dócil, foi extremamente violentada, né? Agredida, teve o seu rabo dilacerado, as pancadas, então ela estava se recuperando. E um dos patrulheiros da rodoviária, que conheceu a história e viu a cachorra através das fotos, decidiu levar para casa. E já pegou na coleira e já saiu passeando. Ou seja, os animais também têm essa percepção, né? E a onda do sofrimento que é infligida à humanidade é também constante e permanente. Na história da humanidade, é uma constante histórica de sofrimento, com imersão de guerras, terremotos, erupções vulcânicas e etc. Tudo isso faz parte do nosso orbe terreno, da condição que migra em torno da Terra. Na erraticidade também a gente vê as zonas de sofrimento, não somente um umbral, quer dizer só um umbral, não, existem várias zonas de sofrimento, ao qual nós estamos vinculados pelos laços de afeição e afinidade espiritual. Existem as zonas de sexolatria, existem as zonas dos suicidas, o vale dos suicidas, que são regiões, né, onde aqueles espíritos que se vinculam através do pensamento e que cometeram esse ato atentando contra a vida, vão se encontrar. Existem as zonas de maiores dificuldades, existem. O umbral é uma região vastíssima. Existem determinadas setores dentro do próprio umbral, ou seja, é uma condição nossa mental nos vincularmos dessa forma. E isso acontece por quê? Porque a própria Terra já passa por um processo, gente, de mudança. A própria geologia da Terra se transforma a cada dia. A gente vê agora as transformações do aquecimento global, destruição da camada de ozônio, elevação do nível dos mares. Eu passei a minha infância aqui com a praia aqui no interior do estado, chamada Caiçara, São Bento do Norte, minha família era de lá, e passava minhas férias. Caiçara, a água já está chegando à igreja. Invadiu tudo ali, quer dizer, a elevação do nível dos mares, a gente vê as destruições. Os corais marinhos destruídos pela elevação do nível dos mares, da água dos mares, da temperatura. Então tudo isso faz parte de uma constante de modificações que está acontecendo na nossa terra, mas que também nós vivemos isso em função dos nossos regramentos. A gente conhece uma história que é narrada através da Bíblia, que é a história de Nínive. Nínive é uma cidade que, assim como Pompeia seria destruída, porque era ligada à
as festas, as orgias, as guerras e tudo mais, mas ela sentiu a necessidade de transformação. O seu povo se transforma, começa a modificar, diz assim: nós podemos fazer diferente e vamos fazer diferente. E aquela população, aquele povo que está ali naquela cidade, com essa mudança de atitude, faz com que haja uma transformação e se modifique a condição para que eles não sejam destruídos. Vejamos que vem contrapor exatamente aquilo que a espiritualidade nos diz, a necessidade da nossa transformação interior, de um processo de construção, viu, Vilma? Porque ninguém vira santo de uma hora para outra, não. A gente tem que construir essa santidade. Eu vi uma proposta exatamente da palavra de João Paulo II, em uma das suas encíclicas. Ele falava muito claramente sobre isso, que o cristão, ele não nasce cristão, ele se faz cristão. Ele não nasce cristão, ele se faz cristão. E assim somos nós, esses cristãos, nessa fase de transformação, nessa fase da necessidade de nos entendermos e buscar mais esse entendimento. Vamos um pouquinho mais à frente para a gente ver. Nós temos aí, então, um novo olhar sobre a dor. Uma proposta, então, que nos vem refletir sobre essa condição, viu, Wilma? Esse novo olhar, olha aí. Primeiro, a gente tem que entender que a dor é o que, gente? Uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção. Através da dor, a gente passa por um processo de burilamento. Você já viu uma pedra preciosa, um diamante? O diamante, para ter o seu valor pleno, ele tem que ser lapidado. E nós somos diamantes brutos. Precisamos entrar nesse estágio de lapidação. Precisamos entender que a necessidade dessa dor e desse sofrimento, para muitas vezes despertar dentro de nós sentimentos outros que até então não foram. Às vezes é um alerta, é um chamamento, é um resgate, é uma oportunidade de servir. Existe uma história contada ao longo do tempo, até há uns anos atrás, ela surgiu na internet com muita força, que é a história de José. José era um homem que vivia nas ruas, na cidade de São Paulo, morador de rua, mas que sempre ia à igreja. E todos os dias, ao meio-dia, José se dirigia ao pé do altar, se curvava e dizia: oi Jesus, aqui é o Zé. Fazia a oração dele e ia embora. Num dado momento, o sacristão responsável pela segurança da igreja, preocupado com aquele homem que todo dia ia, bem rapidinho se abaixava, olhava e ia embora, chamou a atenção e disse: ei, o que é que você quer? O que é que você está fazendo aqui? Ele disse: eu vim conversar com Jesus. E em um dado momento da vida, José adoeceu e foi levado a um hospital, uma casa de saúde, onde era coordenado por umas freiras, e foi colocado, foi tratado e ficou numa enfermaria. E nessa enfermaria, especificamente onde José estava, a alegria imperava. E todos riam, todos eram alegres, ele não deixava os doentes ficarem tristes. E certa feita, a Madre Superiora, coordenadora que dirigia o hospital, chegou para ele e disse: meu filho, de onde você tira tanta força? Porque você é uma pessoa só, você não tem familiares, você não tem ninguém que venha aqui orar por você. E ele levantou a mão e disse: irmão, engano seu. Porque todos os dias, ao meio-dia, Jesus vem ao pé da minha cama e diz: oi Zé, aqui é Jesus. Esse é um homem de fé, que faz da dificuldade um momento de superação, né? Olha que coisa maravilhosa. A fé é aguilhão, forja, fornalha, lapidaria, crisol e rutila. É agente de progresso, moeda luminosa, lexívia que sandeia e embranquece a alma enodoada pelos mais hediondos. É agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. É valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. É instrumento invisível que Deus utiliza para converter-nos
pouco e pouco em falenas de luz. É nossa companheira, lanterna acesa em escura noite, guiando-nos de retorno à casa do Pai Celestial. Em 1995, isso aqui foi publicado no Reformador, pela equipe da Federação Espírita Brasileira. E é verdade. Tudo isso aqui é ponto passivo quando a gente entende. Mas quando nós não temos essa compreensão, o que acontece? Quando nós vivenciamos as experiências das dores, quando sofremos, quando a nossa alma retira de sofrimento, faz com que nós caiamos, colocamos a nossa face no chão, nos envergonhamos, temos dificuldade em nos levantar, não é? É muito difícil. Não vou nem adentrar, porque mais à frente a gente tem mais alguma coisinha para falar. Vejamos. Vamos ver aqui, ó, os tipos de dor, para a gente entender um pouquinho essa questão da dor. Isso aqui nós estamos fazendo sobre os aspectos da dor física, né? Existem as dores agudas, que vêm com uma manifestação de curto período, mas que estão muito mais ligadas à funcionalidade do corpo. Olha, meu irmão, olha aí o PowerPoint aí, querendo desativar. Veja, muito obrigado, né? Existem as dores crônicas. Então, assim, em relação às dores agudas, né? São inflamações, lesões, doenças, cólicas menstruais, a extração de um dente, a dor de dente, que é horrível, né? As dores renais, que são extremamente difíceis, contativas. Eu tive recente mais de 2 meses, eu tive uma crise renal, só Jesus sabe. Mas eu digo, no meu caso, viu, Will, eu acho pior a dor da coluna. Já são 5 cirurgias, eu já passei, viu, amigo? Pesadas, né? Colocando pino nos aparelhos, passei 6 meses cadeirante, 1 ano sem dirigir, com dificuldade de locomoção. Até hoje já fica muito tempo em casa igual a chaleira suando. É normal, mas é normal. Mas eu digo, isso me trouxe muito ensinamento. Eu tive uma grande lição em 2007, quando eu visitei o Hospital Sara Kubitschek de Fortaleza, e lá para fazer os exames preliminares para saber que tipo de lesão eu tinha, que gerava essa dor intensa, uma dor crônica, que nós vamos ver aqui, ó, mais à frente, uma dor crônica, que ela se manifesta por um período de mais de 3 meses e pode debilitar, exigindo mais atenção, não é isso? Leva longos períodos, às vezes, a pessoa a sofrer câncer e etc. Então, quando eu estava lá na recepção, aguardando a hora de ser atendido, eu tive uma das maiores lições da minha vida. Chegou uma mãe com uma criança de 9 anos de idade, com uma escoliose enorme, paralisia infantil, já tinha feito 16 cirurgias e teria mais 6 programadas já ao longo dos próximos 3 anos. E essa menina chegava nessa cadeira de roda, girava a cadeira de roda, dando cavalo de pau. Eu disse, vai virar essa cadeira com essa menina. E abria um sorriso enorme para a gente. E teve um momento que ela se afastou um pouco mais. Eu perguntei a mãe, me diga uma coisa, em casa é desse jeito? Ela vinha do interior do Piauí, no extremo remoto, para chegar lá, nem carro tinha. Tinha que ser naquelas charruas, mesmo, ou de carroça, ou de caminhão, pau de arara, né? Para chegar lá. E a época não tinha, assim, para um município vizinho para de lá e para a cidade dela. E disse que ela fez uma revolução. Sim, aí a mãe chegou e disse, em casa pior. Ela se joga no chão, meu filho, desce essa cadeira, se arrasta e tome a mexer nas coisas. Olha, o senhor não sabe da capacidade dela. Sabe o que foi que ela fez? Fez um abaixo-assinado na cidade para que construísse acessibilidade na escola para ela estudar. Vejamos, uma criança de 9 anos de idade. A capacidade de entendimento desse espírito. De não chorar, de não reclamar, porque tinha vontade de andar. A vontade dela era poder andar. E isso me deu uma força, e até hoje, quando eu me lembro dela, dos momentos que eu tenho, que eu passo por dificuldade, em virtude dessas crises de coluna, né? Eu agora repassei por um período mesmo, já venho há 48 dias, e o Wilma sabe,
uma crise crônica. Eu fiz uma cirurgia, uma risotomia, que é um pincelamento do nervo, em novembro, que já tive uma crise grande. E agora eu tomei um susto numa rede, dormindo, né? Cochilei, minha esposa foi me ajudar, me cobrir, tirou o meu óculos. Quando pegou no controle remoto, eu achei que fosse um ladrão. Sabe aquele susto que você esperneia, grita que é da murra na pessoa e tudo? Eu digo, se pega a mãozada, ainda bem que ela afastou. Porque eu esperneava nessa rede. E ali tive um movimento brusco, e até hoje eu entrei, inclusive tomei morfina, tive atendimento em casa. Por tomar morfina, eu já tenho problema cardíaco, tenho 7 estentes no coração. É pouca coisa, não é nada não. Vou contar tudo não, viu? Hoje eu não vou contar tudo. Mas, devido a isso, o que aconteceu? Eu tive uma síncope de pressão. Acordei 4 horas da madrugada, chamando o seu Arlindo e Thelma, pelo amor de Deus, estou indo, é agora. Descendo e eu senti mesmo o espírito indo. Fui removido para o hospital, mas graças a Deus não vai para casa. Nesse mesmo dia nós fomos tocar no Alto de Souza, lá em Mataíba, o grupo musical. Fomos tocar. Eu digo, olha, não podia faltar, né? A superação, que a gente tem que ter força para isso, entender o porquê desses processos, são chamamentos em nossas vidas. Então nós vimos a dor aguda, vimos as dores crônicas, vimos as dores crônicas, as dores agudas, as cutâneas, são de curta duração, de queimaduras de primeiro grau, de cortes superficiais, são as mais somáticas, que têm origem em ligamentos, ossos e tendões. As viscerais, olha minha mão de novo, as viscerais, localizadas em órgãos e cavidades internas do corpo, né? Vamos ver aqui. E as viscerais, né? Então, ó, um ataque cardíaco, a pessoa pode sentir dores no ombro, estômago, braço, por exemplo. Então, essas dores são chamadas dores viscerais, estão ligadas aos órgãos internos. Não. E quando a dor, o mal é causado por uma dor assintomática, como a hipertensão? Mas não são, esse aí está ligado a essa questão da visceralidade, né? São os órgãos internos. Você não sente a dor, é assintomático. Você não sente a dor. Eu tive, o ano passado, eu tive um infarto sem supra, ou seja, sem sintomas nenhum. Eu não tive dor, não tive nada. Sim, mas por exemplo, a hipertensão. A hipertensão é assintomática. É assintomática, exatamente. Mas você carrega um mal. Carrega um mal. Você tem que ter atenção e você tem que ter muito cuidado, né? Por ser assintomático, a gente acha que não está doente. Aí é que está a atenção. Aí começa a abusar da sua condição. Quando se diz assim... Uma aguinha para você. Obrigado. E um guardanapo bem limpinho para você enxugar o lenço. Dizem que a dor é sempre um alerta para a gente de que algo errado está acontecendo. A dor. E quando você não sente dor? Mas algo errado está acontecendo no seu corpo, né? Sim, mas você... Muito desses problemas assintomáticos, eles estão ligados à nossa psique, aos nossos problemas, às nossas emoções. São emoções reprimidas, são situações em que nós nos colocamos como vítimas, muitas das vezes, e que vem refletir no nosso corpo físico, mesmo de forma assintomática, o diabetes. Diabetes é uma situação que, né, assintomaticamente, você não sente muita coisa, a não ser que eu esteja no grau já do 1, né? A diabetes do tipo 2 é controlável. Eu tenho diabetes do tipo 2 em virtude da medicação que eu tomo, excessiva para o coração e para a coluna. Aí o pâncreas mexeu na tireoide, eu faço controle. Graças a Deus estou saindo de menos algumas medicações por estar tentando controlar a boca, porque a boca é o problema grande, né? O problema é o que, não é o que entra, né? Ou seja, a gente até abusa disso, é o problema o que entra sim, não é o problema o que entra, mas é o que sai. Não falar. Você é o que você come. É o que você come, né? Eu tenho uma sobrinha que eu achei linda a situação dela, uma garota de 18 anos, 19 anos agora, e mudou totalmente o aspecto de vida dela. Que era uma pessoa que vivia na rua, comendo, lanchando, badando, só gostava de... É agora vegana. Eu digo, que danado é isso? Vocês não comem nada de origem orgânica animal. Só raízes, coisas naturais. Nem ovo ela quer comer mais. E você pensa que ela está feia, magra, feia? Tá, é bonita.
Eu disse, você está mais bonita agora. E com mais saúde. Ela disse, depois que eu virei vegano, não adoeci. Não gripou, não, quer dizer, mudando de comportamento. É a postura, né? Mas vamos à frente. Os aspectos da dor, vejamos aí. A dor é nocicepção, ou seja, ela começa aqui nas percepções interiores, depois ela se manifesta, e quando nós não temos o entendimento da dor, ela se agrava e passamos então ao sofrimento, e esse sofrimento se alarga a um comportamento de dor, as nossas reações extemporâneas, aquilo que a gente vai colocar para fora diante disso. Dentro de uma concepção do comportamento com relação às equivalências dos orgânicos, olha, nós temos aqui, ó, nossa concepção é o anatômico, né, o que vem das origens, a dor, o psicológico, o sofrimento psicológico, o comportamento de dor reflete no social. Quando a gente está com a nossa psique desorganizada, ou a gente fica doido ou quase doido. Eu brinco muito, eu digo, eu estou quase doido. Uma vez eu disse para minha esposa, eu estou ficando quase doido. Porque a gente passa realmente por essas angústias. A gente fica angustiado, a gente sofre, a gente não entende, a gente não tem compreensão. E assim, mas Wilma, mas você espírita passa por isso? Passo, sabe por quê, gente? Porque nós não somos santos. Nós temos, existe um limiar humano e existe um limiar espiritual. E nós temos dentro dessa classificação. Se eu chegar aqui, eu não sou nenhum faquir para me deitar em camas de prego, para pegar. Antigamente, quando eu fazia mais de encontro, eu tinha essas coisas de doido. Eu pegava uma agulha, atravessava um dedo entre um dedo e outro aqui, para dizer que não tinha dor e não sangrava nada. Era o controle de mais de encontro. Né? Ou seja, elaboração da mente. Mas se eu chegar aqui, uma criança vai ter uma injeção, ela reclama. Porque dói, a injeção dói. Está furando a sua pele. Ah, vai tomar. Não vai doer. Vai doer. Minha filha vai doer, mas só uma picadinha lá em casa. Todas elas, desde pequenininha. Ninguém engana, não. Papai dói? Dói. É só vai dar uma picadinha, ó. Pronto. Mas depois não dói. Chorou naquele minutinho ali e depois parou. Mas se você exacerba isso, né, a coisa vai aumentando e você vai dando vazão a sentimentos outros. Você se revolta, você xinga a pessoa que está do seu lado, você não entende, você reclama com o enfermeiro. Uma vez, graças a Deus, nos meus internamentos, eu só tenho a agradecer. Eu não sei se é a questão de postura, é muito da nossa postura. Mesmo às vezes tendo que reclamar alguma coisa, você tem que saber se dirigir e pedir. No último internamento do ano passado, quando eu saí, eu pedi a minha esposa para ir na auditoria do São Lucas, a Casa de Saúde São Lucas. E quando eu cheguei, a assistente social lá, a Andréia, já me conhecia de outras vezes, solicitações de documentação para encaminhar a CACI, e eu cheguei e disse, ela disse, ô Zé, tudo bem? Tá melhor, o que foi que houve dessa vez? Eu digo, quiseram me levar, mas eu já fiquei por aqui, vim fazer meu spa. Eu digo, quando eu vou para a UTI, é o spa. Porque eu vou, passo aquele dia lá, dentro do controle, sai magrinho, bem magrinho. E ela disse, mas o que foi que aconteceu? Eu disse, olha, eu tenho um grande problema para você resolver. O que foi que aconteceu? Eu digo, você mal acostuma, gente, pelo amor de Deus. A gente é tão bem tratado, a equipe nos trata bem, a zelatura, o pessoal da limpeza, o corpo de enfermagem, os médicos. Ela disse, seu Bertan, o senhor podia relatar isso por e-mail? Eu digo, posso, porque ela disse, porque raras são as pessoas que fazem isso. É verdade. Só vem aqui reclamar. Reclama disso, reclama daquilo, não sei o quê. Olha, só me disse que é lá a minha segunda casa. Né? Porque quando eu chego lá, o pessoal já, olha, teve uma menina que saiu do outro setor, que mudou do setor. Quando eu soube que eu estava lá, eu perguntei, cadê a morena, a baiana? A limpeza. Porque da outra vez que eu estava internado, ela chegou com semblante, sempre chegava alegre, uma vez chegou com semblante triste, e eu fui me dirigindo, o que é que está acontecendo? E ela começou a chorar. Passou uma hora dentro do meu apartamento, eu fazendo diálogo fraterno no hospital. Foi. E quando ela soube, o ano passado, que eu estava internado, que eu perguntei, cadê a baiana? Ela disse, não, está no outro setor. No outro dia, ela foi me visitar. Seu Neto, que bom que o senhor está aqui. Eu disse, bom não, peraí, depende. Ela disse, não, bom vê-lo aqui. É dessa forma.
E assim a gente vai, tem que buscar esse entendimento, porque senão a gente se compromete mais ao longo da nossa trajetória. Necessidade da dor, vejamos. Aquilo que o irmão falou, a dor física anuncia que algo em nós não vai bem e precisa de melhora. Embora sempre queiramos fugir dela, ela nos oferece a oportunidade de reflexão. Olha que coisa linda, Wilma. Volta para o nosso interior, objetivando o conhecimento de nós mesmos. Isso é profundo. Isso é profundo. Dada a grande coerência da dor, tanto sofrem os grandes gênios e como as pessoas mais apagadas. Nesse sentido, observe o sofrimento anônimo daquele que dá o exemplo de santidade aos que lhe sentem os efeitos, mesmo ocultos e sigilosos. Um José da vida, não é? Uma irmã Dulce, Chico Xavier, desculpa, Divaldo Franco, uma vez nós estávamos trabalhando no congresso, num evento de Divaldo, e ele ficou na antessala, estávamos um grupo pequeno, e ele contou uma história. Que, dado o momento, soube que a irmã Dulce estava internada. E disse, vou visitar a irmã Dulce, porque ela estava muito mal. E quando chegou lá, a irmã Dulce estava nessas cadeiras de palha, de trancinha de plástico, sentada, cheia de almofadas, ali mal acomodada. E ele, Divaldo, chegou muito, minha irmã, por que a senhora está aí? Nós já enviamos tantas macas para a senhora. Ela disse, meu filho, as macas que o senhor me enviou têm feito tanto bem para os meus doentinhos. Se fosse eu pegava a melhor maca, ela estava lá, aquela automática, para não ter trabalho, ele não mexer. Ela relegava a condição de ter que ficar uma maca para dar lugar a alguém que ela achava que estava pior do que ela. Isso não é espírito igual a gente não, viu, irmã? Espírito grandioso, espíritos que nos fazem entender muito bem isso aí, né? Eu vou dar uma pausazinha aqui pequenininha, porque diante disso aqui, a dor não é castigo, é contingência inerente à vida, cuja atuação visa a evolução do ser humano. E dentro desse segmento nós vamos cantar aqui mais uma música. Eu vou pedir para acender só essa luz aqui nesse momento, para que a gente possa cantar essa música que eu acho linda, que nos traz uma reflexão profunda, sabe, Wilma, sobre essa situação. Me ajuda aqui, por favor, acompanhando. Cada coluna. Mais para cá um pouquinho, cada eu não enxergo, está pequenininha aqui a cifra, né? Muito bem. Está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os meus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os meus tormentos. E ainda se vier se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. Por que, gente? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer Cadê o paninho que eu limpei? O paninho está aqui no bolso. Uma aguinha tá bem geladinha. Por que uma reunião espírita não pode cantar? Tem que cantar. Música é arte, e arte é luz. E se a gente tem imbuído nesse sentimento, não né? quer, mas porque não assiste a TVC e não entendeu ainda que A proposta é outra, não é? A proposta na arte é É a uma maneira música linda de você louvar. de louvor. Com Exatamente, um certeza. louvor muito grande, interessante isso aí. Gente, então vamos dar continuidade aqui. Daqui a pouco a gente toca mais uma música assim para. Vejamos. A dor prolongada é necessária? Vocês acham o quê? É ou não? Necessário, né, Will? Ah, vamos ver que aí. aprende, né? Com ela. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos aponta que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis morais. Então, ela é necessária, muito necessária, porque às vezes através da dor é que vem o nosso despertar. É quando nós acordamos e começamos a burilar os nossos sentimentos na orientação correta do aprimoramento dessas leis morais em nossas vidas. Vai demorar? Vai, bastante. Isso irá levar um tempo, porque mudanças, elas necessitam de quebras de paradigmas, de mudança de postura, de quebras de preconceitos, que nós somos muito preconceituosos sobre todos os aspectos, né, literalmente falando. Nós criamos preconceitos em relação às pessoas, às coisas, os seres, né? Então sabemos que somos nós arquitetos de nossa vida, e dentro dessa consciência devemos trabalhar hoje por um amanhã melhor. O que eu plantar, eu certamente colherei. Se plantar rosa, colherei rosa. Ainda no meio da ação e reação, o que eu semear, eu colherei. Então vejamos, é verdade, nós somos artífices do nosso destino.
nós somos construtores das nossas vidas. E isso vai exigir de nós. Existe uma metáfora que fala a respeito da condição do homem na caminhada divina. Todos nós estamos numa mesma estrada. Todos nós, que é a estrada da vida. Mas num dado momento, essa estrada irá bifurcar, irá abrir dois caminhos distintos. Um é um caminho onde todas as pessoas, a maioria das pessoas, tendem a seguir. E o outro, não. E eu fico, ao observar essas pessoas nessa trajetória de vida, eu fico na dúvida nas minhas escolhas. Mas como eu vejo que a maioria está seguindo naquela mesma trajetória, a tendência é que eu siga junto com aqueles irmãos. Aí lá na frente eu vou ver que a tomada dessa escolha foi errônea. E vou ter que voltar a retomar o ponto de partida para poder novamente saber fazer essas escolhas. Por isso que eu digo, meus irmãos, mesmo que tomemos decisões erradas, mas que saibamos tomar as decisões de maneira consciente. Mesmo que essa consciência, entre aspas, nos conduza aos erros. Que é um outro fato que nós temos que nos deparar na realidade da construção desse homem de bem, é aprender a lidar com os erros, porque os erros fazem parte do processo de construção de um homem melhor, de um espírito melhor. O que é errado é a permanência no erro. Eu não posso me moldar usando máscaras, porque as máscaras impostas pela sociedade, pela família, pelos arquétipos que nós vivenciamos no conjunto do nosso dia a dia, irá nos conduzir a uma condição muito dolorosa, que reporta Leon Denis no livro Depois da Morte, que diz: quando retornarmos à verdadeira vida, a pátria espiritual, é que vamos conhecer verdadeiramente quem somos. E muitos nessa trajetória irão acordar do lado de lá e vão dizer assim: não, esse não sou eu. Por não se reconhecerem, por tentarem ser ao longo dessa trajetória, dessa existência, uma pessoa que ele não é. A negar as suas ações, eu digo, mais íntimas, mais inferiores, ao negar a condição de auxílio, ao negar o socorro, ao negar a mão estendida, ao negar reconhecer verdadeiramente as suas debilidades, os seus defeitos, os seus vícios. Existe um livro que eu recomendo a todo e qualquer cristão, não é nem espírita, é um livro espírita, chama-se Manual Prático do Espírita, de Ney Pietro Pérez, que ele fala exatamente sobre isso. Quem somos, quais são os vícios mais pertinentes da nossa jornada, os defeitos que ocorrem, e o que é que nós temos que fazer para chegar e trabalhar as nossas virtudes e galgarmos essa ascensão. Então ele diz muito claramente que nós temos que reconhecer esses defeitos, saber quais são os vícios que a nós são pertinentes e são mais constantes, e também trabalharmos as virtudes. Porque através da virtude é que nós vamos conseguir superar esses obstáculos maiores. Me lembro uma vez que meu filho, Mateus, você conhece meu filho, né? Mateus era pequenininho, 440, não era 220 não, 440, ligado demais, né? Não era hiperativo não, era mais do que hiperativo. E uma vez a minha ex-sogra olhou para ele, a avó dele, e disse: esse menino é muito danado, e com uma carga na palavra muito forte. E aquilo me incomodou. E eu procurei, então, uma amiga espírita, pedagoga, gostava muito dele, e fui conversar com ela. E ela disse: se você não gostou, seja assertivo e diga a ela: não gostei da forma que a senhora falou com o Mateus. Você não vai brigar, você apenas vai dizer o que você está sentindo. E a isso se chama de assertividade. E nós não somos assertivos. Porque se eu sou assertivo com você, você pode se sentir ofendida, se melindrar
e retribuo de uma outra forma. E às vezes eu quero ser assertivo e erro na dose e passo a ser agressivo. Então a questão é muito tênue. É uma questão de vivência, de prática. Às vezes nós vamos naquela vivência de casas ou grupos, trabalhar isso muito com os trabalhadores, ou seja, nós aprendemos a ouvir o outro, a entender o outro, para que o outro me entenda. No contraponto, eu quero somente fazer isso. Segundo, não deixem que rotule seu filho, ou você, ou quem quer que seja. Terceiro, trabalhe as virtudes dele. Por mais que ele seja irritado, você diga, olha, diante das pessoas, está vendo, ele é um menino tão bom, ele melhorou tanto o comportamento, ele é esforçado. Nunca diga que é inteligente, é esforçado. Porque se disser que é inteligente, ele se acomoda, né? Então, a minha pequenininha é muito esforçada, você é muito esforçada, você vai conseguir, mas papai não consegue. É quando ela consegue, ela supera e vibra junto. Então, é trabalhar esse processo, um processo de construção da virtude dentro do ser humano. Chegou um ponto de eu dizer assim, meu filho, pelo amor de Deus, reage atualmente. Meu filho, quem era, do jeito que é, hoje em dia, extremamente calmo. Já é ansioso demais. Aí, mas mudou o comportamento assim, ferozmente. Por quê? Porque nós começamos a trabalhar as virtudes do ser humano. É a mesma coisa hoje. A gente não vai chegar pensando que nos elogia? Porque a gente não elogia o outro. Não é porque senão o vai ficar convencido. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Você gosta de ser elogiado, mas não elogia, o outro vai se sentir. Não, isso é orgulho seu. Então tem que trabalhar isso. É evidenciando muito defeito, né? Então vamos ver aí a questão da dor. Já passamos isso aí. Volta um pouco mais à frente. Avançando. Não avançou. Aceita o próximo aí manualmente mesmo. Travou. Pode retomar. Vamos ver aqui se ele vai passar. Enquanto ele resolve ali, a gente se resolve por aqui, né? Mas vamos ver aí quando é o prolongamento dessa dor aí. Eu vou até tocar aqui uma música. Eu não faz parte do repertório, não. Eu gostaria. Mas que toda vida que eu escuto essa música, ela me traz uma emoção muito forte pelo caráter que essa música tem, pela força que ela. É uma música muito bonita de Carlitos, né? Que foi uma interpretação de Fábio Júnior, Sorrindo. Sorrir quando a dor te torturar e a saudade aqui chegar a atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorrir quando o céu perder a luz, te sentires numa cruz nos teus ombros, cansados, doloridos. Sorrir vai mentindo a tua dor, que ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. La, 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 la. Sorrir vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. Lá embaixo. Isso é uma lição de vida, né? Porque a gente reclama muito, inclusive desse momento Aí eu me lembrei da menininha. Eu digo, vou levar essa música porque eu me lembrei dela. Eu queria muito passar para vocês, não é?
Se quiser o original aqui viu, meu irmão? O pendrive tá aqui. Tá? Eu acho que vai dar certo aí. E eu trouxe também uma outra música aqui muito bonita, que fala um pouquinho dessa questão do sofrimento e da dor. E é uma música do grupo Sal da Terra. A sombra da tristeza cobrir meus sonhos de venturas, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando bater a porta, ferindo no fundo do coração, quando a esperança é morta e a vida é uma amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sem preces, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Adiantando aí, mas não tem problema, a gente vai conversando aí mais um pouquinho. Tem outras músicas aqui. Eu coloquei mais uma, que eu tenho que ele passa aí. A gente coloca uma. E assim, eu digo, tudo na vida da gente é aprendizado. A gente tem que levar com aprendizado. Uma vez eu me lembro muito bem que um médico chegou, eu digo, foi um dos poucos momentos que durante essas intervenções hospitalares que eu tive medo. Porque até então eu nunca tinha tido medo. Mas no ano passado, quando o médico disse assim, olha, nós vamos para a sala fazer o cateterismo. Agora, dependendo do estado, talvez a gente já saia para a sala para fazer uma mamária, aí eu me assustei. É uma cirurgia mais invasiva. Eu estava num momento muito fragilizado espiritualmente, triste com algumas coisas que estavam acontecendo em minha vida. E aí pega a gente, parece que a gente tem aquele momento. E eu na UTI, na véspera do exame, eu fiz uma oração, uma prece e pedi um amparo ao nosso irmão espiritual, o Radash, para que se fosse do meu merecimento eu pudesse ser assistido. Entregava na mão de Deus aquilo. Gente, assim, foi uma coisa que ele apareceu e disse: amanhã, às 21 horas, você irá passar por um procedimento espiritual. Quando foi 8h30, eu já estava dormindo. Me acordei por volta de umas 2h30 da manhã, da madrugada, reclamando assim: pelo amor de Deus, quem foi que acendeu essa luz forte em cima de mim? Pelo amor de Deus, não se faz isso. A pessoa doente liga a luz assim, nem para dizer assim: olha, vou lhe chamar, vou acender a luz. Que eu abro os olhos e estava o tempo todo no escuro, só os aparelhos acesos, e o posto de enfermagem lá aceso.
E naquela hora eu vi uma luzinha saindo pela sala e entendi que ali era estava passando, tinha passado pelo procedimento. Quando eu saí que fiz os procedimentos hospitalares, coloquei mais um estente no coração, fui ao médico, o meu médico, ele pediu uma série de exames, e no meio desses exames ele pediu um ecocardiograma. Durante o eco pediu para o doutor José Valério, e ele fazendo o exame, e detalhando, e falando lá para a menina, anotando, e disse, no primeiro infarto eu fiquei com uma fibrose ventricular e uma isquemia de quase 40% da parte posterior do coração. E ele chegou e disse, parte funcionalidade, ventrículo esquerdo, ok, funcionalidade 100% e tal. Aí foi para a parte isquêmica, a parte isquêmica posterior, 5%. De doutor, o senhor tem certeza? Porque eu queria depois que o senhor desse uma olhadinha com mais cuidado, porque eu tenho uma fibrose ventricular detectada já em outros exames até isso. Eu não tinha sido feito com ele, né? E esse procedimento foi feito e eu tenho isso aí já de outros exames que eu tenho registrado lá. A isquemia, uma isquemia de 40% e tudo. Aí ele foi, voltou e disse, olha, não, 100%. Tem mais, tem gente que tem fibrose não. E eu digo, é possível isso reverter? Ele disse, não. Eu digo, só explica, ele disse, não tem explicação. Eu acho que o exame foi errado no anterior. Ele disse, até se brincando. Acho que o exame anterior deve estar errado. Olha, vários exames de cintilografias e tudo que eu tinha. Quando eu voltei com o meu médico viu os exames normais com ele, eu entreguei o eco. Ele disse, e esse eco, né? Ele disse, o senhor pediu. Ele disse, não. Eu não pedi. Se eu tivesse pedido, eu tinha pedido outro. Uma cintilografia, um exame de carótidas, etc. Aí ligou para o outro colega também, aí disse, realmente o exame é esse. Pronto, mas já está aqui, então eu vou aproveitar e vou pedir agora. E pedi. Se configurou realmente. Eu não tenho mais a fibrose ventricular, nem tenho mais a parte isquêmica do coração, ou seja, os irmãos para lhe ajudar, você nem imagina. o auxílio, né? A fé que a gente tem. Se você se aferreia, a coisa dificulta. Mas, outro aspecto, né? Diante desse sofrimento, a gente tem que mudar para não mais sofrer. E vejamos o que aqui o Espírito de Hermãs do Fogo diz aí no livro Reforma Íntima Sem Martírio, né? Ela fala um capítulo inteiro sobre como nos auto-melhorarmos. Recomendo, o livro é maravilhoso. Como nos auto-melhorarmos, viu? Porque a gente tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas, sendo nós os construtores desses processos. Eu não posso querer simplesmente ao outro as responsabilidades que são minhas. Eu não posso querer atribuir ao outro a dor, o sofrimento que eu esteja passando. Por mais que o outro tenha a sua responsabilidade. Uma vez uma amiga minha passou 27 anos casada, separou, disse que homem para ela ia ser igual a barata, debaixo dos pés. Né? E eu fui a um encontro, passou um período, eu digo, isso vai passar, isso é dolorido, eu já passei por isso, a gente é um processo doído, mas que a gente consegue se reerguer, precisa ter forças, o tempo é que vai nos auxiliar, nosso melhor amigo, e a gente começa a conversar, de jeito nenhum, extremamente quer voltar. Passados uns 6 meses, nós fomos a uma festa dos anos 80 da Câmara do Salesiano, como eu estudei, e era uma festa típica, né? E chegando lá, com quem eu me deparo? Com ela. E ela, altos beijos, abraço do namorado, e foi perturbar, e eu fui me afastando de costa com uma amiga minha conversando, e disse, vamos aqui, vem aqui. A minha amiga me conduz ali, ela foi me conduzir, chegou bem perto, aí o namorado tinha saído para comprar uma bebida no bar, eu esbarrei nela, ela olhou assim, toda assustada, eu digo, é a barata? Não é? Você não presta. Hoje está casada com ele. Quer dizer, um momento a gente vai viver, mas se ela atribuísse sempre essa responsabilidade, tem gente que fica, passa a vida, não chega ninguém na minha vida, não chega porque você não se permite. O Radache tem muito isso, diz muito isso, permita-se. Mesmo que você erre, incorra no erro, permita-se. Porque através dessa permissão é que nós vamos começar a agir de maneira
coerente, nós vamos começar a assumir as nossas responsabilidades, deixar de jogar a responsabilidade só no outro. É o estado de consciência, é a educação dos nossos sentimentos que precisa ser exacerbada. A gente precisa entender que nós somos falíveis. Temos que respeitar as nossas limitações e temos que construir algo de sólido em nossas vidas. A espiritualidade não pode viver atribuindo à espiritualidade a responsabilidade da nossa transformação. Ela é instrumento. Agora, buscar o instrumento cabe a nós. Colocarmos essas ferramentas que a espiritualidade nos dá a nosso serviço, a serviço do nosso próximo. E assim a gente vai conseguir galgar. Deu tilt de novo? Olha aí, deu tilt de novo. Mas é a oportunidade para a gente cantar mais uma música. Né? Tá. Não, não pega não. Não é pendrive não, é o computador que está com uns objetos que está incomodando o navegador. Essa música é do nosso irmão Danilo, né? Do grupo Harmonia, que é Ponto Final. Uma música muito bonita. Quando os teus olhos pararem de brilhar, lembra de quem te deu o caminho certo a seguir. Com as mãos marcadas, ele nos perdoou. Não sabem o que fazem, Pai, perdoa pelo amor que eu tenho a ti. Perdoa, meu irmão, aproveite a caminhada, onde o ponto final é a perfeição. Renunciar desejos, sonhar o sonho do outro, não é se humilhar, é crescer, como ensinou Jesus. Perdoa, meu irmão, aproveite a caminhada, onde o ponto final é a perfeição. Renunciar desejo, sonhar o sonho do outro, não é se humilhar, é crescer, como ensinou Jesus. Desejo sonhar o sonho do outro, não vai se iluminar, crescer, como ensinou Jesus. Então, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa é a expressão máxima, né? Um grande sábio da humanidade já nos dizia, assim Jesus disse: buscai conhecer-se.
E nesse aspecto, né, quando a gente avalia e observa a nossa condição como espíritos encarnados, a gente começa a dar uma diretriz segura da nossa caminhada. A gente sabe muito bem os porquês dos questionamentos oriundos. Por que eu estou passando por tanto sofrimento? Por que as dores físicas, além das dores da alma, me atormentam ao ponto de eu negligenciar essa transformação da minha vida? Porque eu não observo que diante de mim existe um outro que exemplifica e me dá uma diretriz segura daquilo que eu devo fazer, mas eu relego. Por quê? São tantos questionamentos em nossas vidas que a gente tem que buscar conhecer-se, né? Aprofundar nesse ser interior, nessa vastidão que é a nossa psicologia, o nosso ego, nosso eu. O egocentrismo é diretriz segura de maneira coerente. Porque o egocentrismo é você estar no centro das ações de maneira correta, né? Você buscando auxiliar. Não é a questão do egoísta, daquele que faz do egocentrismo um ponto seguro para que tudo aconteça em torno de si, né? São aspectos diferenciados que a gente tem que buscar entender. Vejamos. Causas atuais das aflições. Kardec, em 1984, né? Desculpa, está errado aí, né? 1894, acho que 1800, né? Está errado aí. Aqui deve refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações a respeito. Em caso de anemia, será que me descuidei na alimentação? No caso do filho escolher o caminho do vício, dele a ele a devida educação, os cuidados necessários? No caso de uma querela familiar, será que não fui injusto para com tal pessoa? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente a fonte dos males que os afligem, e verão se os mais tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação, né? Então, a gente tem que ver isso. Muitas das ações que são hoje, que a gente passa como atributo de dor e sofrimento, são causas oriundas das nossas escolhas. De 99%, né? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala muito claramente sobre isso, exatamente. Então, olha, não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar à encarnação passada. O sofrimento por causas anteriores são frequentemente como os das causas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. E se for orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso do futuro, da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E vejamos, a regra básica: devemos procurar a origem dos males nessa mesma encarnação. Não encontrando indícios, retomemos a uma outra. Mesmo tendo o esquecimento do passado, fica-nos uma lembrança, uma intuição. Né? É muito claro, isso a gente tem, fica no passado. Aqui veja uma coisa, gente. A gente acha que quando a gente fala reporta passado, a gente reporta somente a vida pretérita. Não. Muita maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje são de agora. E agora, das nossas escolhas. Muita coisa que a gente passa, porque a gente escolheu passar por aquilo, ou está permanecendo no erro. Às vezes a gente vê que o caminho não é aquele, mas insiste em trilhar aquele caminho. Parece que bota aquela venda e sai de cabeça baixa e não quer saber. Que dificuldade é essa, gente? O apelo à materialidade é muito forte, não é? E vejamos, a justiça das aflições, a dor não é castigo,
é contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. A dor, expiação é kármica, de restauração, é libertação de carga que nos entrava a caminhada, é reajuste perante a vida, reposição da alma no roteiro certo, passageira, nunca perene. A dor, a evolução, tem existência permanente, embora variável segundo as experiências vividas pelo espírito. Ela acompanha o desenvolvimento e sua indicação é sinal de dinamização, inevitável manifestação de crescimento. É a dor na sua essência, uma vez que as outras são passageiras e inevitáveis, mesmo que o espírito se envolva em suas malhas por séculos às vezes. Jesus, quando falava de dor, sede e fome, referia-se à dor evolução. A dor incita no crescimento do espírito, impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber. Como no livro em 1982 ele fala isso, né? E é verdade. Se nós observarmos essa questão da dor e expiação, é kármica. Aí é em relação ao nosso passado, realmente. Mas não é kármica como a gente imagina. O budismo tem uma lei chamada do karma no budismo. Quem conhece um pouquinho do budismo sabe. Que ela é mais ou menos um olho por olho, dentro por dentro. E você, numa vida anterior, matou alguém, pegou a faca no coração da pessoa, nessa existência você vai passar, vai ter problema do coração, vai sofrer por isso, porque é uma linha, você, da forma como você fez, ela é condicionada a se ter. A doutrina espírita, ela difere quando esse pensamento, a nossa entendimento de karma é relacionado à lei de causa e efeito. Ou seja, eu tenho que ter... Karma não é uma linguagem nossa. Não. Então, assim, a lei de causa e efeito, ela trata de uma maneira mais ampla, porque ela diz, você fez algo realmente, você vai ter que responder. Não é? Aquilo que nós somos responsáveis pelo que fazemos. Mas a forma, mesmo que lá no passado eu tenha matado alguém, não necessariamente eu tenha que morrer, ou tenha que pagar na mesma moeda. Não. Eu posso passar por dificuldades, mas diante dessas dificuldades, se eu me porto de uma maneira diferenciada, por isso que vem o esquecimento do passado. Se eu sou um homem de bem, se eu luto para manter minha família em pé, dou direcionamento diferente, essa minha, o peso que eu tenho que pagar, essa minha punição, entre aspas, ela será amenizada. E o meu sofrimento será minimizado pela resposta que eu dou contrária ao direcionamento disso. Agora, se eu vou me revestir, que eu sei que no passado eu matei, e dessa agora eu vou ter que morrer porque lá no passado eu matei. Não é assim. Pode até coincidir. Por isso que diz, uma o amor cobre 1 milhão de... uma multidão de pecados. Exatamente. Assim, claro. A colheita é certa. É certo. Então vamos aí ver repensando a dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus. Sim, já vimos isso aí, né? Já passei. Né? Repensando o sofrimento. Agora. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. O sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesmo um acréscimo de vida. O sofrimento é misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa evolução. Em todo o universo, o sofrimento é sobretudo um meio educativo e purificador. Vejamos. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento que procura despertar a consciência adormecida. Vejamos, perfeito, né? É apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Aguilhão benéfico, o sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal, auxilia-nos a progredir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor, né? Então, é muito bonito isso aí, porque a gente vê, que a gente acha que às vezes o sofrimento é uma desgraça na vida, né?
Eu sou um desgraçado, você se maldiz, você blasfema contra Deus. Lógico, tem um momento que o nosso limiar humano vai chegar a esse ponto, a gente vai se deparar com isso. Mas nesse instante é que vem a nossa consciência um pouco mais liberta a nos conclamar uma reflexão profunda, a nos modificar diante desses momentos, dessas dificuldades. Quando a gente desperta, quando a gente acorda, quando a gente se liberta, a gente consegue vencer esses grilhões, né, que nos são bastante doloridos, que suplanta essas dificuldades e transforma o diamante que antes estava no lodo enterrado, sucumbido, em uma pedra lapidada, bruta, de extremo valor. É o espírito transformado, é o espírito reformado, pronto para poder servir. Essa é a nossa caminhada, essa é a nossa trajetória. Se não fosse assim, gente, olha, e a questão do jugo leve. Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho, ela citou agora aí, né, nosso irmão Wilma, diz-nos que todo sofrimento, miséria, decepção, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua construção na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar. Então, naquele que não crê na vida futura, as aplicações se abatem com todo o seu peso. Nenhuma esperança vem suavizar a amargura, porque o pensamento é limitado. A gente acha que tudo acaba aqui. E que sentido faria? Não é? A gente vê, praticando o jugo será leve desde que obedeçamos a lei. Mas que lei? A lei áurea deixada por Jesus. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Praticando-a, vamos atualizando as nossas potencialidades de justiça, de amor e caridade. Primeiramente com relação a Deus e secundariamente com relação a nós mesmos e ao nosso próximo. Então esse peso, desse dor, desse sofrimento, ele se torna leve. E a gente passa então a caminhar de maneira segura, meus irmãos, segura. E o Consolador? O Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, ele nos traz essa reflexão sobre esses princípios, né? Que a gente vai construindo um edifício sólido, alicerçado em que a gente, numa fé raciocinada, na fé que usa o sentimento mais preponderantemente do que a razão. Ou seja, a gente passa a colocar o sentimento evidenciado. Que sentimento é esse? O sentimento de amor. Amor a Deus. Amor sobre todas as coisas a Deus e depois ao próximo como a si mesmo. Todos os ensinamentos e todos os profetas estão contidos nesse mandamento. E para encerrar, a gente tem essa mensagem belíssima, que são as bem-aventuranças, né? Eu trouxe aqui algumas coisas aí. Vejamos, eu vou até me levantar para enxergar melhor aqui com vocês, para a gente ver de maneira bem coerente. Vejamos aí. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha,
nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do altar, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que sejam vossas as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim abolir as leis e os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-las à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça no jogo um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que os vossos e a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, assim, é muito bonito esse entendimento, né? Vamos concluir aqui. Pedi e vos dará. Busquei e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, apreciar. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. O sofrimento é como uma vela acesa em sua mão. Ela queima e te machuca até não ter mais o que queimar. Então se apaga. Né? É uma metáfora muito bonita, porque é isso. Quando a gente se coloca diante do sofrimento, deixando que ele realmente venha nos alertar, venha nos conclamar a essas transformações, mesmo que essas dores sejam físicas, mesmo que tudo isso seja passageiro, mas ele será e ficará nos nossos corações como uma ferramenta de ascensão. E é isso que eu digo: se o homem ele tomar a sua dor, tomar a vossa cruz e seguir adiante, ele prosseguirá. Existe uma outra historinha que diz o seguinte, que ao desencarnarmos a gente vai a um sopé numa montanha e cada um recebe a sua cruz do tamanho que lhe é cabível. Alguns têm umas cruzes maiores, sobem essa montanha com dificuldade. Outros têm menores. E no dado momento o homem recebe a sua cruz, começa a subir, e no meio do caminho, cansado, exaustos, encontra um serrote, tira a ponta, um pedaço dessa cruz e segue adiante, consegue chegar ao topo da montanha. Chegando lá, ele observa que então os homens depositam as suas cruzes diante de um abismo que se molda em extensão de acordo com a sua cruz. E ao deitar a cruz, faltando um pedaço, a cruz cai e ele tem que voltar para resgatar aquele pedacinho que ficou no meio do caminho. Assim se dá em nossas vidas. Nós temos os nossos pedaços de cruzes deixados ao longo do caminho. É melhor que resgatemos já, para que não tenhamos, após a grande subida, o grande retorno à pátria espiritual, termos que retornar para resgatar esses pedaços de cruzes, que talvez dilacerados pela chuva, pelo sol, estejam até esfacelados, né? Não se moldem mais àquela cruz antiga que carregamos. Ou seja, é um momento de transformação, é um momento que exige de nós verdadeiramente uma transformação muito grande. E por isso que a gente diz, melhor que façamos agora, melhor que a gente construa um final feliz, como o Chico nos diz, a partir desse instante, do que termos que ficar olhando para trás, reclamando da vida, sem nada a fazer. A espiritualidade nos concede isso a todo instante, através de um amparo espiritual, de socorro de um ombro amigo, de alguém que vem nos abraçar, nos socorrer. É a mãezinha que deita a cabeça no colo, é a avózinha que passa a mão no cabelo, é o irmão, a irmã do caminho, é a nossa família espiritual. Wilma, quando a gente entender que tudo isso é um tesouro precioso, a gente vai valorizar mais.
essa vida. E através dela que nós temos que nos abrir mais. Abrir do nosso coração. E eu vou encerrar cantando uma música que se chama Vozes do Coração, do grupo Sal da Terra, que fala exatamente sobre isso, da necessidade de termos que abrir os nossos corações. Deixa a solidão, é hora de renascer. Não esqueça, meu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada. São vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação e te ouvir nessa espera em busca do Pai, em busca do Pai, em busca do Pai, nessa espera em busca do Pai. Abra o coração, deixa a solidão, é hora de renascer. Não esqueça, meu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se encerram, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa espera em busca do Pai, em busca do Pai, nessa espera em busca do Pai. Em busca do Pai. Muito obrigado a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Graças a Deus, né, gente? Todo mundo gostou, não gostou? Maravilhosa, né? Então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus como um dos médios da casa para o passe coletivo. E os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook também nesse momento se posicionam. E a gente vai interceder a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, e derrame sobre todos as suas bênçãos de misericórdia. Peçamos a Jesus a sua misericórdia infinita que adentre todos os lares neste momento, Jesus. E que teu amor possa ajudar a todo aquele que sofre, seja seus males físicos ou espirituais. Os nossos irmãos que ouviram a palestra da noite de hoje, que falou tão bem do sofrimento e da dor, possa hoje, a partir desse momento, poder conviver melhor com suas dores. Deus, nosso Pai, pessoas todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito consolação e ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos, a bondade, a beleza, a perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Permite, Pai, divina misericórdia, Jesus, irmão maior, que em teu nome possamos já por encerrada a nossa reunião da noite de hoje, intercedendo a vós que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, muita luz e com muito amor. Que possamos levar Maria de Nazaré junto conosco, para entrar conosco nos nossos lares. Obrigada, Jesus, e boa noite a todos. Lembrando que amanhã nós temos o nosso querido amigo e irmão Sebastião Carlos Maia, no nosso estudo aprofundado, estudo mediúnico aprofundado.